está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h28 e vamos fazer contato com o médico especialista em medicina interna e medicina de urgência e emergência, membro da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e do podcast Medicina em Debate, Pedro Carvalho Diniz. Bom dia, Pedro. Parece que tivemos um problema aqui com contato com o Pedro Carvalho Diniz, ele que vai falar a respeito justamente da pandemia de coronavírus no Brasil. A gente tem uma situação, revelada ontem, relatada pelo Ministério da Saúde, dando conta do registro oficial de 2.575 mortos decorrentes da Covid-19. E agora sim a gente refaz o contato com Pedro Carvalho Diniz. Bom dia, Pedro. Bom dia, gente. Como vão? Vamos bem aí dentro desse contexto, né? A gente estava falando aqui, Pedro, da atualização feita pelo Ministério da Saúde ontem em relação à situação do coronavírus no Brasil. Os registros oficiais dão conta de 2.575 mortos e 4.581 pessoas com a Covid-19. Como é que você vê esse cenário? Eu queria que você falasse também, Pedro, já que você trabalha no SUS, como que está a condição dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde do Brasil hoje. Primeiramente, bom dia a todos e a todos, né? Obrigado pelo convite. Então, esse cenário brasileiro que a gente está vendo aí de 2.000 e tantos mortos, a gente está no 11º ou 12º do ranking mundial em número de casos, né? Atrás da Rússia e da Bélgica nesse momento, mas quando a gente, os bancos de dados, eles se atualizam no final do dia, normalmente o Brasil ele ultrapassa a Bélgica, e a tendência hoje, eu estava olhando as estatísticas agora, antes de começar, a tendência é o Brasil passar a Bélgica de novo e entrar em 11º no ranking. O que a gente está observando no Brasil é uma taxa de mortalidade em torno de 5%, mais ou menos, um pouco mais alta do que em alguns países do mundo. A gente não sabe ainda as causas dessa mortalidade maior no Brasil. Pode ser ainda a população que foi acometida, né? A maior parte dos casos está no estado de São Paulo, que também tem uma população mais idosa, com mais doenças crônicas. E o cenário é preocupante. A gente está tendo uma constante de aumento de casos, uma média de 2.000 casos ao dia, e a gente sabe que esse aumento, esse número de casos no Brasil, ele é subestimado. Para explicar para os ouvintes aí, subestimado, na verdade, é quando o número de casos que são divulgados ou conhecidos pelas autoridades de saúde, ele é menor do que o real. Por quê? Porque o Brasil ainda tem um baixo número de testes na população, por milhão de população. Nós somos um dos países dos que estão mais afetados pela doença. Nós somos o que tem o pior desempenho em testar a população. Então, a gente sabe que para cada caso desse divulgado, conhecido pelas autoridades de saúde, pelas equipes, a gente tem aí um número muito maior de casos que não estão sendo detectados. Então, e esses casos, eles são potenciais transmissores, né, da doença. Então, a gente tem um cenário conhecido no Brasil, dos dados oficiais, que não é muito bom, né, mas isso nos preocupa mais ainda quando a gente leva em conta que tem muitos casos não detectados e a situação pode ser pior do que a gente imagina, né? Não só pelo sistema de saúde, mas quanto pela transmissão entre as pessoas. No SUS, a gente está começando, como o ex-ministro da Saúde previu, né, que final de abril, início de maio, seria aí o período mais preocupante
em termos do SUS, porque no início da doença, para as pessoas saberem, a doença veio para cá trazida por pessoas que haviam viajado de uma classe de um poder aquisitivo um pouco maior e que, portanto, os primeiros hospitais a serem atingidos com a doença foram os hospitais privados e de planos de suplementares, né, de saúde. E nesse momento a gente começa a ter cenário mais preocupante no SUS. Amazonas está com praticamente 100% dos leitos ocupados de UTI, o Ceará também, Pernambuco em situação crítica. Então, a gente está chegando aí, ao que parece, a equipe do Ministério da Saúde, que foi demitido na semana passada, está acertando as previsões de que a gente está entrando na fase do colapso do SUS. Agora a gente vai a participar. Oi, Pedro, pode completar. Não, e sobre os profissionais, a gente tem uma grande preocupação que a maior porcentagem, a maior parte dos profissionais, a maior parte das pessoas infectadas, um grupo de risco muito grande de contaminação, são os profissionais de saúde, né? A gente tem locais que até 40%, quase metade dos profissionais de saúde são afetados pela doença. E esses profissionais de saúde, além, obviamente, de nos preocupar por estarem doentes, né, e de ter um potencial de gravidade, são pessoas que vão desfalcar as linhas de frente para prestar assistência. Uma vez contaminada, uma vez infectada, perdão, essa pessoa precisa de ficar pelo menos 14 dias, caso não tenha nenhum problema, caso consiga ficar em casa, ela precisa ficar 14 dias em isolamento, ou seja, longe das fileiras de trabalho. Isso é uma preocupação muito grande. Certo, Pedro. Agora a gente vai à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia também ao Pedro. E é o seguinte, agora sim eu estou me vendo. Pedro, bom dia. Eu queria saber, Pedro, de você, em relação à tua experiência, né, como médico, né? Você está falando de um hospital nesse momento, de onde você está falando? Qual que é a tua experiência nesse dia a dia, nesse enfrentamento à Covid-19, diante, né, de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro de que ele espera que essa semana seja a última da quarentena, depois do quadro que você acabou de passar, né, na pergunta do Glauco. Eu queria que você falasse dessa experiência e como é que você está vendo também essa disposição, né, do presidente achar que essa é a última semana da quarentena. Bom, eu estou trabalhando em Petrolina, sertão de Pernambuco. É uma cidade que fica a 800 quilômetros da capital, Recife, e a 520 quilômetros de Salvador. Ou seja, nós somos um centro relativamente isolado, né, geograficamente. Mas Petrolina tem uma grande circulação de pessoas por causa do agronegócio. A gente está começando a ter um aumento de casos na cidade agora, um pouco atrasado em relação a Recife, mas já os casos já começam a aparecer, inclusive com indícios da transmissão comunitária, né? Ou seja, casos que são pessoas que adquirem a doença sem terem viajado, sem terem saído daqui, por exemplo, para uma área onde está havendo um maior número de casos. Aqui a gente está em quarentena, no momento a gente tem 2 pacientes em UTI, alguns pacientes em isolamento domiciliar em casa, alguns pacientes internados em melhora, mas temos 2 pacientes em UTI nesse momento. Essas declarações do presidente, elas são muito preocupantes, né? Na semana passada, ele havia dito que essa questão, entre aspas, do coronavírus já estava indo embora, né? E aí agora ontem ele declarou que seria a última semana de quarentena, que ele já está planejando a reabertura. Na minha opinião, até
com as tendências que a gente tem do crescimento da doença, analisando a experiência de outros países, a gente tem muita preocupação nessas medidas, nessa fala do presidente, porque nós estamos agora nós estamos com a doença chegando no SUS, né? Como eu já havia dito mais cedo, a gente tinha a doença nos primeiros casos em hospitais particulares e de planos de saúde, e agora a doença está chegando no SUS justamente no momento em que o presidente fala de reabertura. A gente não tem ainda a dimensão do impacto do SUS. Basta dizer que, pelas estatísticas, os leitos de Pernambuco, do SUS em Recife, principalmente, eles foram ocupados muito rapidamente, né? Então, a gente teve um tempo da doença, quando a doença chegou aqui, de uma relativa calmaria, mas depois que que o número de casos começou a aumentar, o que a gente vê é um aumento muito rápido da taxa de ocupação dos leitos, né? A doença ela é transmissível muito facilmente, o quadro clínico dela é muito rápido também, né? O período de incubação, ou seja, o momento que a pessoa adquire a doença até o momento que ela manifesta os sintomas é 4 a 5 dias, né? E a maior parte dos casos, nesses 5 dias depois de ter começado os sintomas, ou 10 dias dos sintomas, ela já começa a ter as necessidades de UTI, caso ela vá piorar, obviamente. Então, assim, é muito preocupante. A gente está ouvindo o presidente, nesse momento, com essas declarações, em um momento em que os leitos do SUS começam a ficar saturados. É muito preocupante. Lembrando que essa doença é muito delicada do ponto de vista do SUS. A gente sempre pensa no paciente da UTI, né, que é o mais grave, obviamente, mas existe um outro impacto, mais 2 impactos no sistema de saúde. O primeiro, dos funcionários, né, como a gente havia dito há pouco, de que os funcionários, os trabalhadores da saúde assistenciais ou de apoio são infectados e saem da linha de frente, e também por ser uma doença que muda muito a dinâmica do atendimento, né? Como ela é muito transmissível, os profissionais têm que se paramentar, por onde o paciente passa depois, precisa de fazer uma desinfecção do ambiente. Então, ele afeta a dinâmica de de todo o serviço, não só daquele local onde ele está sendo atendido. E isso a gente teve uma experiência de uma paciente suspeita, que acabou não se confirmando aqui no hospital, e o processo de internamento dela e de subida ao leito e de desinfecção afetou o andamento das cirurgias do bloco cirúrgico, para vocês terem noção, porque aquele ambiente tinha que ficar limpo e aí não podia passar outro paciente para não se contaminar, não se infectar, e isso afeta todo. Então, é uma doença que toda a dinâmica de atendimento tem que ser refeita, e isso afeta também a capacidade de resolução dos serviços de saúde. Pedro, a gente sabe que aí no Nordeste, né, os 9 governadores montaram aí um comitê científico, né, para orientar o trabalho deles, e também chamaram o cientista Miguel Nicoleles, né? Bom, enfim, são muitos os cientistas, acho que até mais de 700 cientistas do Brasil e do exterior que estão dando aí essa consultoria. De que maneira isso impacta aí na ponta, né? Você que está aí na ponta, no atendimento, e também aos outros colegas profissionais, esse tipo de trabalho, esse tipo de medida que foi tomada? Eu acho que essa medida vai ser importante num futuro muito próximo, né? Quando a gente começar a ter realmente o colapso mais evidente do sistema do SUS do Nordeste. Politicamente, eu acho que é uma iniciativa extremamente importante, sabe? Porque faz frente a, a um clima, vamos dizer assim, a uma política de anti-ciência por parte do governo federal e de muitas
muitos influenciadores de mídias e redes sociais promovendo medicamentos que não têm evidência comprovada, promovendo mentiras sobre o número de dados, sobre o impacto da doença, sobre a real importância da doença. Então, eu acho mais, neste momento importante, ao meu ver, é que a gente tem agora uma frente, uma organização política, no sentido suprapartidário, mas uma organização política que volta os olhos para a ciência, né, e pode nos ajudar no desenvolvimento de tecnologias para a saúde, de amparo para evidências científicas, porque o que a gente vive é um clima de negacionismo, né? O próprio presidente falou há umas semanas que era uma gripezinha, que não tinha problema algum. Muitas pessoas, um outro comentarista chegou a comparar a doença com um engasgo, que morria mais gente de engasgo nos Estados Unidos do que pela doença, uma comparação ridícula, para dizer o mínimo. E eu acho que esse amparo ele pode ser útil na aquisição de equipamentos, no desenvolvimento de tecnologias e principalmente no amparo da gente ter uma organização, né, um setor que esteja realmente olhando para a doença, para os pacientes e para quem está lidando com ela. Perfeito, Pedro. Obrigada de minha parte. Passo para o Glauco agora. Bom trabalho. Muito obrigado, Marilu. Obrigado para você também. Pedro, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e a gente volta a conversar. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Um bom dia. Para você também, bom dia. Conversamos aqui com um médico especialista em medicina interna e medicina de urgência, membro da Rede Nacional de Médicos Populares e do podcast Medicina em Debate, Pedro Carvalho Diniz. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.